Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Hoje, a quarta lição das revistas de Escola Dominical CPAD para adultos, que está trabalhando com a temática sobre as promessas de Deus. E eu gostaria de perguntar para você o que você entende de promessa. Deus alguma vez já te fez promessa? Ou você acredita nas promessas que já estão na Bíblia? E obediência? Você é obediente até que ponto? O que é obediência para você? Será que realmente a igreja na terra tem vivido esse momento de obediência? Essa e outras perguntas nós vamos responder aqui nesta lição. Mas eu preciso que você se inscreva no meu canal, compartilhe o canal, deixe o sininho ativo para receber os vídeos e dê sempre um like e comente nas lições que nós estamos trabalhando. E isso vai trazer benefícios para nós aqui no YouTube. Gente, a lição, promessa e obediência. Já vamos agora para o que interessa. É claro que quando eu pergunto se você já teve alguma promessa, é porque o pentecostal, ele tem que ter uma profecia, uma visão, mas todo crente tem promessa, já está na palavra. A Bíblia é a base de toda promessa. O texto em classe está em Deuteronômio 29, versículo 1 e 9, 1 e 9, depois do 9 ao 12. Nesse mesmo capítulo, Deuteronômio, aí 29 e 29, está escrito que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não é esse que está lá. O que está lá é, na verdade, que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para os homens. Então, Deus sempre revelará as coisas para os seus homens. Depois, Hebreus capítulo 8, do 6 ao 13. Palavras-chave: obediência, promessa, Antigo Testamento e Novo Testamento. Dessa vez eu coloquei a obediência na frente, mas sempre vai aparecer também a palavra promessa, porque ela é a palavra-chave de toda a lição. Introdução. Aqui, gente, na imagem é um texto em hebraico, e tem já os sinais maçoréticos, porque o texto hebraico mais antigo ele não tem os sinais maçoréticos. Sinais maçoréticos é para facilitar na leitura também. É, e aqui a gente vai ter o que é obediência no Antigo e no Novo Testamento. Assim como promessa está ligada ao falar de Deus, sua palavra, que aí no caso é o Davar Adonai, porque tudo está ligado ao Davar Adonai. É, Da mesma forma está a obediência ao Senhor, ao cumprimento de suas promessas. O nosso monoteísmo é um monoteísmo ético, ou seja, é preciso ter um comportamento diante de Deus, claro que também diante da sociedade. Mas quem se comporta diante de Deus piamente, eticamente, moralmente, com certeza vai também viver diante da sociedade dessa mesma forma. Nesse sentido, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento embasam a forma que o fiel deve se portar em obediência para permanecer no contexto das promessas divinas. Tem muita gente que só fica dizendo: não, é o Novo Testamento, o Antigo Testamento não tem mais voga, o Antigo Testamento acabou. Gente, se realmente o Antigo Testamento tivesse acabado, a gente não pregava em textos do Antigo Testamento. Isaías e os Salmos, o livro dos Salmos, são os queridinhos da igreja. Então, o Antigo Testamento, ele se cumpriu em Jesus, mas a sua palavra permanece. É ela que dá garantia também a tudo que o Novo Testamento chega na sua plenitude. E percebam que eu não uso o termo Velho Testamento, mas sempre Antigo Testamento. Então, obediência. E aí a gente vai ver no Novo Testamento
pessoas citando o Antigo Testamento, e uma delas é: sede santo, assim como Deus que vos chamou é santo. Então, não podemos ficar com essa desculpa, não, Antigo Testamento, acabou, já era. Não é assim não, tá, gente? Não vai nessa não, isso é um engano. A obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe, feito por Deus e com o povo de Israel no deserto do Horebe, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Então você vê que é uma promessa que tem o seu teor aí de que você tem que cumprir uma exigência, ou seja, é uma promessa que traz a ideia de que você tem que aí tem aquela promessa que a palavra fica na cabeça às vezes no condicional e incondicional. Então aqui é uma promessa condicional, a pessoa tem que obedecer. Então ela exigiu uma obediência do povo para que fosse bem sucedida entre as nações. Aí tem o versículo: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Depois, Êxodo 19:6. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Vê se isso aqui não está lá em 1 Pedro. Mas vós sois a nação santa, o sacerdócio real. Então, como é que eu vou desconsiderar o Antigo Testamento? Então, o concerto no Horebe exigia obediência, exigia santidade, exigia permanecer na palavra. Então, naquele contexto, era necessário obedecer. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, reparem que todo Israel caiu no deserto, foi morrer naquela geração durante um período de 40 anos. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida por causa da obediência. Até Moisés não pôde entrar na terra prometida. Então a obediência é a chave para que Deus cumpra a sua palavra. Então, deserto, 40 anos, e aí toda aquela geração foi expurgada por causa da desobediência. Não pensem vocês que desobediência só está em um pecado, alguma coisa. Não, murmuração, reclamação. Tem gente que está na igreja que só reclama, só murmura, nunca está feliz. Isso também é desobediência, tá, gente? A obediência faz com que você aceite a vontade de Deus, mesmo que o momento seja crítico, mesmo que o momento não seja fácil, porque não é só você que está sofrendo. A Bíblia diz que todos os nossos irmãos em todo mundo sofrem as mesmas coisas. Então, existem sim pessoas que estão pagando um preço como eu e você estão pagando. Concerto nas campinas de Moabe. Então é naquelas campinas ali que Deus faz um concerto também com esse povo. O concerto nas campinas de Moab é uma renovação da aliança de Deus com o povo de Israel antes de entrarem na terra prometida. Conforme descrito principalmente no livro de Deuteronômio, acontece no final dos 40 anos de peregrinação no deserto, nas campinas de Moabe, do lado leste do Rio Jordão, em frente a Canaã. Então, Deus, mais uma vez, está tratando, ele está confirmando. Deus, até nós pentecostais, ele vai confirmando a sua palavra, ele vai reafirmando aquilo que ele já havia falado.
E nós, até na nossa oração, podemos até dizer: Senhor, lembra-te das tuas palavras. Nesse sentido de lembrar, é claro que isso é um antropomorfismo, é só uma figura de linguagem, porque Deus não esquece. Mas a gente vê também nos Salmos, em algumas orações do Antigo Testamento, eles também orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor lembrasse, para que o Senhor não deixasse nenhuma das palavras cair, sabendo que Deus é poderoso para cumprir todas as palavras. Então, é importante a gente ter essa ideia de que Deus sempre reafirmará e confirmará a sua palavra, e esse conceito é prova disso. Esse conceito está fundamentado na obediência e no amor a Deus. Moisés exorta o povo a amar e servir a Deus de todo o coração e com toda a alma. Ele destaca que a aprovação dos princípios trará vitórias, enquanto a desobediência resultará em maldições e consequências negativas. É só observar lá quando, na época de Josué, aquela família pegou lá aquela capa, aquela botija de ouro e tal, e aí Josué vai para a guerra e acaba perdendo, e Deus vai dizer, ó, tem pecado no arraial. Então, naquele contexto, realmente a lei da retribuição, a questão da desobediência. Então, o que fez a pessoa paga era muito real naquele contexto do Antigo Testamento. Esse concerto também contém promessa de ameaças e advertências de proteção. Deus promete vitórias materiais e segurança na terra prometida, desde que o povo permaneça fiel. Por outro lado, são advertências previstas de punições para o caso de idolatria e desobediência. O pior dos pecados para Israel foi a questão da idolatria. E outra coisa, o espaço geográfico em que Israel habitava era muito maior do que o que Israel tem hoje. Então a desobediência também fez com que Israel fosse perdendo territórios. Então, assim, essa parte da revista, dessa lição, é para que a gente tenha uma ideia do que foi conserto e obediência no Antigo Testamento. Não necessariamente é dessa forma no Novo Testamento. Então a gente tem duas perspectivas. Enquanto o Antigo Testamento a obediência está na lei, na observância da lei, nas obras, nas ações, no Novo Testamento a obediência está em Jesus Cristo, em sua palavra. Entende? Então você tem duas perspectivas aqui bem diferentes. O seu significado teológico é a preparação para a terra prometida. O concerto nas Campinas de Moabe serve como um ponto de transição, preparando o povo para a vida na terra prometida, porque eles estão ali nessa transição de deserto na morbidez da terra prometida, né? A renovação da aliança garante que eles entrem na terra com um entendimento claro das expectativas de Deus. Então, tudo que Deus vem falando no deserto, e aí também tem a ordem para o povo que Moisés, Deus ouve de Deus, inculca na cabeça dos seus filhos. Fale com eles indo para o trabalho, indo para a escola, no meio do caminho. Fale. Então, um descendente hebreu, ele tinha que ter já na sua mente memorizado toda a lei, tudo aquilo que Deus falou, para que quando entrasse na terra, eles já tivessem esse entendimento aí bem claro da palavra de Deus, das perspectivas de Deus. Então é muito necessário isso. É evidente que ainda uma responsabilidade individual e coletiva, diferente do concerto anterior. Então, no concerto aqui das Campinas de Moabe, ele tem uma diferença lá do concerto anterior, que é no Horebe. Então, o concerto que exige uma responsabilidade individual, porque se alguém pecasse, também o povo ia sofrer, e uma responsabilidade coletiva. Todo mundo deveria andar em obediência para que o concerto continuasse em voga. Há um foco maior na responsabilidade individual de cada israelense em seguir a lei, além da responsabilidade coletiva da nação. O concerto nas Campinas de Moabe destaca
a fidelidade de Deus e a importância da obediência contínua como fundamento para as vitórias divinas. Olha, gente, Deus sempre será fiel. A própria Bíblia diz: ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Deus jamais será tocado, influenciado por causa das ações do homem na sua infidelidade. Ele vai permanecer fiel. E tudo que ele fizer na ação do homem em sua infidelidade, ele vai fazer por causa da sua fidelidade. Então Deus é fiel e ele jamais mudará porque o homem fez alguma coisa no sentido da sua fidelidade. Terceira subseção da primeira grande sessão: as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim ou Gerizim, bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Está em Deuteronômio 28. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos no concertos proferidos por Moisés. Tanto é que a promessa de uma terra que mana leite e mel. O mel, claro, que de tâmara, né? Tâmara é uma delícia, eu comi. Tanto eu como minha esposa ganhamos tâmaras vindas de Israel, que coisa deliciosa. Então o mel seria ali da tâmara, de uma terra que emana mesmo, que sai, que produz. Era essa terra que Deus estava prometendo para Israel. Mas viram? A obediência é bênção no campo, é bênção na cidade, é bênção na procriação, é bênção na vida doméstica. Então, uma variedade de bênçãos que Deus tinha programado, se caso obedecerem com as ordens que foram dadas no Monte Gerizim. Também que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então, observe que o Deus fala e o povo tem que obedecer. Então, promessa está relacionada ao davar, ao falar de Deus. Obediência é estar no ouvido davar de Deus, ouvir a palavra de Deus. E o cumprimento está nessa relação de ouvir e obedecer e no falar de Deus. Então Deus fala, nós ouvimos e obedecemos. A promessa se cumpre. É dessa forma. É claro que não é tão simples como a gente como alguém pode pensar, mas é essa a realidade, é essa a forma. Segunda grande sessão, a obediência no Novo Testamento. Então aí vocês vão ver que muda totalmente a perspectiva, né? Um novo concerto. Nesse ponto, percebe-se uma transição da antiga aliança para a nova, Berit, e no Novo Testamento, Diaitec, que é aliança, concerto. No Antigo Testamento, a aliança era baseada na lei de Moisés, com normas e sacrifícios que regulavam o relacionamento do povo com Deus. A aprovação da lei era essencial para obter vitórias e evitar maldições, viu? Gente, é tudo pela obra, tudo pelo sacrifício, tudo pelo trabalho. Jesus, no Novo Testamento, inaugura uma nova aliança. A antiga aliança cumpriu seu propósito de mostrar a necessidade de redenção e indica para Cristo aqui, desculpa. Em Hebreus 8, 6 ao 13, a nova aliança é apresentada como superior à antiga, porque é baseada no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, o livro de Hebreus vai falar que o sangue de animal não perdoa pecado, só encobre. Então, você vai ver que o sacrifício de Cristo é superior. Você vai ver no capítulo 3 que Jesus Cristo é o sumo sacerdote e apóstolo superior a Moisés. Então, tudo isso a gente vai ver na nova aliança. Já é impossível ver no próprio Antigo Testamento promessas de um novo concerto. Está em Jeremias 31, aí no versículo 33, mas também tem o versículo 31, né?
que chegará dias, diz o Senhor, em que ele faria uma nova aliança com a casa de Israel. Não uma aliança como ele fez com os pais, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, queridos, Deus será esse Deus das nações. Se Deus será o Deus que vai estar no meio de seu povo a partir desse novo concerto. E aí a gente tem o quê? Immanuel no hebraico. Immanuel, que é a preposição in, mais sufixo pronominal de primeira pessoa plural, nós, ou conosco, porque a preposição in é com, e a primeira pessoa do plural é nós. Então, e o el, que é o substantivo singular, Deus, é Immanuel, Deus conosco. Então agora Deus está no meio do seu povo, Deus habita dentro de nós. E o interessante é que Paulo vai dizer que é tesouro em vasos de barro, é o que nós somos. Somos o vaso de barro e o tesouro está dentro de nós. Segunda subseção da segunda sessão, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. E também tem em Hebreus capítulo 8. Gente, quem é pastor, quem ministra a ceia, pode vir e mexe. Ao invés de ler 1 Coríntios, capítulo 11, pode também ler Jeremias 31, do 31 em diante, para celebrar a ceia e fazer uma junção, uma relação entre o Evangelho de Mateus, entre 1 Coríntios, que quando chegar, esta é a nova aliança no meu sangue. Aí você vai poder fazer uma relação com isso aí. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então, é claro que Jesus Cristo é ele esse mediador, ele é esse advogado, como diz lá em 1 João, não pequeis, mas se pecardes, vós tendes um advogado que é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Então é claro que Jesus está disposto a nos perdoar, ele nos ama, Deus também nos ama e nós precisamos entender esse tão poderoso amor que nos enche de graça, que nos enche de misericórdia, sabe? Então o Novo Testamento vai mudando toda a perspectiva, toda essa perspectiva. Deixa eu voltar para mim ler para vocês aqui. Obediência no novo concerto. Então, nós estamos saindo, ou já saímos, da antiga aliança, lei e obediência. A ação tem que vir a partir de sacrifícios de animais. O homem tem que agir com obras, que é a obediência à lei. E agora nós estamos no Novo Testamento, em que a lei se cumpre em Jesus, a lei ainda hoje se cumpre em Jesus, enquanto nós estivermos na terra. Toda a lei é cumprida em Jesus, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, então ela se cumpre na vida de Jesus, e logo a gente também vai entender que dentro dessa perspectiva, os nossos pecados são perdoados e não só cobertos, que nossos pecados não são cobertos, são totalmente perdoados em Jesus por causa do novo concerto que foi por causa do seu sangue, foi feito no seu sangue. No contexto do Novo Testamento, a conformidade no novo concerto tem um significado profundo, centrado na obra de Jesus Cristo e na transformação interior que uma nova aliança proporciona aos crentes. É uma mudança radical. Gente, nós não podemos ter uma mudança só no exterior, senão a gente vai ser caixão caiado, sabe? Bonito por fora e podre por dentro. Então, Jesus trabalha no interior primeiro, o coração, vai mudando ali e os aspectos exteriores vão sendo totalmente transformados. O novo concerto previsto por Jesus Cristo é fundamentado na graça de Deus e na fé
na fé, no sacrifício redentor de Cristo, ou seja, tudo está pautado na graça de Deus, na fé, no sacrifício redentor de Cristo. Se não fosse esse sacrifício, nós não estaríamos aqui hoje. Em contraste com o antigo concerto, que concede a obediência à lei de Moisés para manter a aliança com Deus. Em Efésios 2, 8 ao 9, Paulo destaca que a salvação é um dom gratuito de Deus, realizado pela fé e não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então a gente está entendendo como é a dinâmica do Novo Testamento. O Antigo Testamento, obediência à lei, cumprimento a todas aquelas ordens. Então o homem, de certa forma, tinha um mérito. No Novo Testamento, fé em Deus, que não é nossa, é dele. Ele é o autor e consumador da fé. Seu sacrifício vicário e redentor. Então a graça é favor imerecível. Então tudo parte de Deus. A salvação é gratuito dele. Então nós não temos nenhum mérito. A salvação não é por meritocracia. Eu lembro na semana passada, o reino dos céus é das crianças. Porque eles são inocentes. Não tem meritocracia nem para criança, gente. É um modo misterioso da graça de Deus que possibilita a criança ser salva. Como Deus age só realmente fazendo uma grande análise na Escritura, para ver que uma criança é salva não porque é inocente, mas por causa da graça de Deus. Porque se alguém é salvo por alguma coisa, é meritocracia, e a honra, a glória, o mérito, é todo ao sacrifício vicário de Jesus Cristo. Essa nova perspectiva de conformidade se baseia no entendimento de que a graça capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus, ela que dá força, ela que sustenta. A aprovação, portanto, é uma resposta natural à obra transformadora de Cristo na vida do crente. Ou seja, eu preciso me decidir também, né? Eu preciso ter essa decisão. Na nova aliança, a lei de Deus é escrita no coração dos crentes, conforme Jeremias 31, 31 e Hebreus tal. Isso significa que a conformidade não é mais uma questão de seguir regras externas, mas de uma transformação interior operada pelo poder do Espírito Santo e sua graça. A lei não é mais na tábua de pedra, a lei agora é na tábua de carne, ou seja, a lei fundamentada pela graça, pelo amor e a misericórdia de Jesus. Então agora ela é gravada no nosso coração, assim como a circuncisão, que era uma ação na carne, no homem, agora não, no coração, circuncidados no coração, marcados dentro de si. Essa é a grandeza, gente, da nova aliança. Isso aqui essa figura é um manuscrito do Evangelho de Marcos, é um pedaço, né, que nós temos do Evangelho de Marcos. Terceira seção, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então você vê que o reino de Deus não é só comida, não é só bebida, mas é muito mais do que isso. É alegria, uma alegria que a gente não depende de ter alguma coisa, mas é em Cristo, é tudo nele. Então é interessante essa perspectiva do Novo Testamento, que enquanto no Antigo Testamento era questões domésticas, questões do campo, questão de vitalidade e outras coisas no Novo Testamento, é alegria no Espírito Santo, gozo no Espírito Santo. Claro que todas as bênçãos virá, porque a própria Bíblia diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus irá acrescentar se primeiro nós tivermos aí essa obediência em Cristo, no seu sacrifício vicário. Segunda seção, né, subseção da última parte,
Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha isso, gente. Então, a paz que nós recebemos é uma paz muito superior à paz apenas de ausência, de guerra. Não, é mesmo em meio a tudo isso. Está tendo guerra, está tendo calamidade, está tendo um desespero global. E você tem essa paz, porque é uma paz de Deus, não é como o mundo. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Então, é claro que essa justiça de Deus também nos incomoda no que está acontecendo de injustiça no mundo, de injustiça em todo o contexto dessa terra. Terceira subseção, já estamos indo para o final. Alegria no Espírito Santo. E aí, gente, a gente pode englobar batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, e claro, né, a presença poderosa do Espírito Santo, né? A alegria no Espírito Santo é um aspecto fundamental na vida do crente, ou da vida do crente. E um dos frutos do Espírito mencionado no Novo Testamento. Essa alegria, né? Está em Gálatas. Ela representa uma alegria profunda e rigorosa, que vai além das estatísticas externas, sendo uma manifestação da presença de Deus na vida do crente. Gente, é uma alegria que transborda dentro de nós, ela supera todas as coisas. Alegria e felicidade têm uma diferença muito grande na Bíblia. A palavra felicidade no grego eudaimon, e alegria no grego é hará, e o verbo é hairo, que tem a ver com a palavra graça, que é a mesma raiz. Então, essa raiz, har, no grego, ela traz todo o sentido de bem-estar, de alegria. E a felicidade, diz Aristóteles, que é impossível uma pessoa que sofra ter felicidade. Olha o crente. O crente é totalmente oposto, porque o crente sofre, sofre, sofre e ainda tem alegria. Essa alegria é proveniente de uma relação com Cristo. É marcada e é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Deus. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos de nossa vida. Não é porque você está no parque, numa festa, ou seja lá o que for. Mas é a consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, gente. É Ele que traz essa alegria internamente. E é essa alegria interna que vai trazer a alegria externa. É essa alegria que a gente tem no interior, que vai fazer que nos ambientes que chegarmos é que teremos aí essa alegria. A presença do Espírito enche-nos de alegria. Gente, a melhor coisa que tem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Chegamos à conclusão aqui desta lição. Hoje, conseguimos observar a importância da obediência que o povo de Deus, tanto do Antigo Concerto como do Novo, precisam ter para desfrutar das promessas do Senhor. Deus fez a sua aliança com o homem e a mantém de pé, mas é preciso que o ser humano cumpra a sua parte. Obedecer a Deus em tudo. Todos os que forem fiéis à palavra do Senhor alcançarão a bênção de Deus. Que nós venhamos alcançar a bênção de Deus pela obediência à sua palavra, pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus que nos permite ser obedientes. Dessa forma, nós seremos mais do que vencedores. Nada nos abalará por causa da presença do Espírito Santo. A alegria, o gozo, a justiça, a paz serão
nossos companheiros, nossas companheiras estarão conosco dia a dia e o nome do Senhor será glorificado. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Curta, compartilhe, comente, deixe o sininho lá ativo para receber as notificações. Deus abençoe a todos. Um abraço, Ares, Kai e Irene.